Então vamos ver um exemplo aí em que a gente pode usar o amostrador por importância em inferência bayesiana. Como que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, a gente vai dar simplesmente um valor que a nossa posterior é proporcional, sem nos preocupar muito nesse exemplo em que é a priori, o que é a verossimilhança. Vamos só dizer que nesse exemplo, o f de θ dado x, a nossa posterior, ele é proporcional ao valor absoluto de seno de 2πθ, vezes a indicadora que o θ está entre 0 e 1. Então a gente vê que a gente daqui a pouco vai ver qual é o formato dessa função, mas ela é uma função aí que poderia ser relativamente complicada de integrar e descobrir qual é a constante de proporcionalidade. E vamos dizer que a gente deseja calcular algumas quantidades aí da nossa posteriori, por exemplo, a esperança de θ ao quadrado dado x, ou a esperança de θ dado x, a média da posteriori, ou algum valor da acumulada da posteriori. Então a gente pode usar a amostragem por importância para fazer isso. E a gente vai ver agora no R como fazer. Então, em primeiro lugar, eu vou carregar a pacote Magritter, em primeiro lugar, porque pipes são legais, e também porque o Magritte, o pintor, é muito legal. Então vamos carregar esse pacote aqui. Depois a gente vai precisar de 3 funções aqui, que eles vão nos dizer qual é a nossa proposta e qual é a função que é proporcional a posteriori. Então aqui esse dSample é simplesmente a densidade, uma função que é proporcional à densidade da nossa posteriori. A gente vê aqui que tem um valor absoluto de seno de 2πt. Depois a gente vai usar um R próprio aqui, que é o que gera as nossas propostas, os TIs que tem no amostrador por importância. A gente está dizendo simplesmente que a gente vai gerar uma uniforme entre 0 e 1. É importante essa escolha da uniforme entre 0 e 1, porque a gente viu que o suporte da nossa posteriori aqui está entre 0 e 1. Então, a gente tem que obedecer a nossa proposta tendo um suporte pelo menos tão grande quanto o suporte da nossa posteriori. E a gente vai gerar aqui 10 elevado a 5 observações. E daí, por último, a gente tem a densidade das nossas propostas. Como eu disse, elas são geradas de uma uniforme, Então a gente vê aqui que é simplesmente a densidade da proposta é uma uniforme de 0 a 1. Então, a gente pode gerar isso aqui, e daí a gente pode, por exemplo, ver qual é o formato da nossa posteriori. A gente vê aqui que é justamente o formato do seno que a gente já esperava. E a gente pode ver mais ou menos qual é o histograma da nossa proposta, A gente vê que realmente é um histograma de uma distribuição uniforme de 0 a 1, o que é muito diferente aqui da posteriori que a gente está querendo simular. Então a gente vai usar um amostrador por importância. E a gente vai precisar desses 3 elementos, Essa função que é proporcional à nossa posteriori, um gerador das propostas e a densidade das propostas. O que ele vai fazer? Ele gera as propostas, calcula os pesos, que é simplesmente a densidade que é proporcional à nossa posteriori calculada nas propostas, sobre a densidade efetiva das propostas calculada nas propostas. A gente obtém os pesos. Nosso amostrador, por importância, ele vai devolver simplesmente as propostas e os pesos, que a gente vai usar depois para calcular outras características. Então eu rodei aqui o amostrador por importância. E daí a gente pode ter a estimativa da importância aqui, que vai usar uma amostra que veio do amostrador por importância e uma função h. E o que ele vai fazer? Ele vai calcular a média, que é simplesmente uma média ponderada de... E daí a gente tem aqui o h, das nossas propostas, h das propostas, ponderada pelo peso de cada uma das propostas. Então aqui a gente obtém essa média. E daí o que a gente vai fazer? A gente também pode calcular o desvio padrão dessa estimativa aqui da média. E novamente a gente vai ter aqui o h da proposta, vezes o peso da proposta subtraído da média, e tudo isso elevado ao quadrado.
Então, e depois a gente vai ter então uma lista que vai ter simplesmente essa média calculada e o desvio padrão da nossa estimativa. Então, vamos colocar aqui a estimativa por importância. Eu vou gerar uma amostra. Daí a gente pode ver as propostas, como a gente viu antes, elas são simplesmente o histograma de uma uniforme, como esperado. E os pesos, a gente vê aqui que ele tem uma certa variabilidade nos pesos. Algumas observações estão vindo precisamente da densidade da qual a gente gostaria de amostrar, né? Que são simplesmente quando a gente tem os valores do seno que estão próximos de 1, que é a densidade da uniforme, né? E daí alguns valores do seno, eles ficam abaixo de 1, e daí esses valores da nossa... Quando a gente amostra esses valores, eles estão sendo amostrados com mais frequência do que eles deveriam, porque eles estão vindo de uma uniforme, né? Então os pesos ficam menores do que 1, isso para fazer com que eles sejam, quer dizer, para indicar que eles estão sendo super amostrados esses pontos e, portanto, a gente tem que diminuir o peso de cada um deles, para a gente obter uma estimativa que veio, de fato, da nossa posteriori. Legal, então a gente tem uma ideia dos pesos aqui e das propostas. Eu posso definir, por exemplo, a função t ao quadrado, e daí a gente pode ver aqui. Eu coloquei um b em algum lugar aqui. Certo, então esse b aqui não estava definido antes. Então a gente pode simplesmente definir. B é esse tal 10 à quinta, né? Daí eu só tenho que substituir o tamanho da amostra aqui pelo b. Só para não termos problemas. E daí a gente pode rodar esse código de novo. E daí a gente vê então o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a esperança de θ ao quadrado a posteriori é aproximadamente 0,32, né? E o desvio padrão, como a gente usou um b muito grande, o desvio padrão da nossa estimativa é bem pequenininho. Está na faixa do 10 a menos 3. A gente poderia calcular outras funções aqui. Então, a gente poderia pegar, em vez de t ao quadrado, a gente poderia pegar, por exemplo, h de t é t, né? E aqui a gente estaria calculando a média da nossa posteriori. E a média a gente vê aqui que está próxima de meio, novamente com um desvio padrão muito pequeno. Uma outra coisa que a gente poderia calcular é, por exemplo, digamos a gente quer calcular a probabilidade de θ ser menor ou igual que meio, por exemplo, a posteriori, né? Então a gente vai usar a indicadora que t é menor ou igual a meio, e daí a gente pode calcular aqui a estimativa, e a gente vê que a probabilidade de θ menor ou igual a meio dado x é aproximadamente meio. Faz bastante sentido pelo gráfico que a gente está vendo aqui, né? E o desvio padrão, novamente, muito pequenininho. Então, a gente vê que a gente pode usar a amostragem por importância para calcular alguma dessas quantidades. Então, eu vou deixar um exercício para vocês, que vai ser, no caso em que x dado θ é uma exponencial θ, e a priori é a densidade de uma normal 0,1, mas somente com θ maior que 0, né? Então, vocês veem aqui que essa distribuição aqui, a priori, anormal, ou uma coisa que é uma normal truncada, não é conjugada para exponencial, né? E eu gostaria que vocês utilizassem a amostragem por importância para calcular a média da posteriori quando x é igual a 1 e a probabilidade de θ menor ou igual a 2, dado que x é igual a 1. Mas antes disso, a gente pode discutir brevemente quais são as dificuldades por trás do amostrador por importância, né? E a questão é que a variância, né, da nossa estimativa ela é minimizada quando a gente toma o g de t como vindo exatamente da priori vezes a verossimilhança. Mas isso, em geral, é muito difícil, porque se a gente fosse fazer isso, daí a gente poderia simular exatamente, a gente teria que estar simulando, né, obtendo dados que vêm exatamente da nossa posteriori. E daí a gente poderia fazer um Monte Carlo simples, em vez de usar um amostrador por importância. Então, ainda que esse g de t é aquele que minimiza a variância do nosso estimador, a gente não consegue obter, em geral, propostas que vêm exatamente de g de t. E daí a gente tem que levar em consideração todo tipo de custo computacional e facilidade de calcular esses valores de g de t e simular deles.
e isso em geral pode ser um problema. Uma outra coisa que pode acontecer que pode ser bem problemática é que a gente em geral não observa só um dado, a gente observa muitos deles, né? E daí, nesses casos, a gente pode acabar obtendo pesos que são muito desbalanceados. Ainda mais quando o nosso vetor de parâmetros, a gente tem um vetor de parâmetros, né, em vez de um único parâmetro que é um número real. E daí, nesses casos, a gente pode ter muitas vezes um único peso enorme e os demais pesos muito pequenos ou próximos de zero, o que vai fazer com que a variância do nosso estimador seja enorme. Então, essa técnica do amostrador por importância, ele pode ser ruim no sentido que a gente fixa uma proposta e a gente não consegue mais mexer nela. E a gente gostaria que a proposta enfatizasse necessariamente regiões do espaço paramétrico que são mais plausíveis, né? E assim tivesse pesos mais ou menos homogêneos. E isso pode ser muitas vezes difícil de fazer para modelos complicados, modelos hierárquicos, como a gente viu antes. Então, a gente vai ver nas próximas aulas uma técnica que é basicamente Monte Carlo baseado em cadeias de Markov. Então, em vez de obter observações que são I e D, a gente vai obter propostas que vêm de uma cadeia de Markov. E a gente vai ver que, sob as circunstâncias corretas, a gente vai fazer com que essa cadeia de Markov a gente consiga também calcular, por exemplo, a média da nossa posteriori, ou em geral a média de um H de θ aí, dado x. E essa técnica é muito mais fácil de empregar e muito mais geral do que o amostrador por importância que a gente viu aqui. E a gente vai passar então algum tempo revisando os principais resultados de cadeias de Markov e daí desenvolvendo esse Monte Carlo por cadeias de Markov, que vai ser uma base aí da estatística bayesiana computacional. É uma técnica muito útil, digamos que ela foi a técnica mais usada aí para bayesiana computacional nos anos 80, nos anos 90, talvez nos anos 2000, e ela tem muita variabilidade, muitas diferentes maneiras de empregar ela. A gente vai ver alguns tipos de Monte Carlo baseado em cadeias de Markov, e com isso a gente vai obter uma boa ideia de como funciona a bayesiana computacional de forma geral. É claro que tem muito mais desenvolvimento a partir daí, mas a gente não vai conseguir abarcar tudo, é claro. Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a rever os principais resultados de cadeias de Markov e, depois disso, a gente vai falar sobre esse Monte Carlo baseado em cadeias de Markov. Então, até lá!